E aí, meu povo, beleza ou yes? Volta para mim aqui, ó, pirâmides etárias. É fundamental que você saiba ler e interpretar uma pirâmide etária. Então vem comigo, curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal. Bora lá, minha gente? Ó, primeiro eu coloquei aqui uma simples e breve definição de pirâmide etária. Como você pode definir uma pirâmide etária? Pirâmide etária nada mais é do que um tipo especial de gráfico, ou seja, é um gráfico específico para quê? Para representar ou apresentar a população de um dado território dividido por idade, no caso aqui faixa etária, e por sexo. Olha esses dois exemplos que eu trouxe. Repare que nesses dois exemplos de pirâmides, como que funciona a organização da pirâmide etária? No eixo X, aqui embaixo, ó, na base, aparece o percentual de quê? De população. Do lado esquerdo aparece a representação dos homens, do lado direito as mulheres. Na maioria das vezes vai ser assim, viu? Homens do lado esquerdo, mulheres do lado direito. Raramente você encontra essas duas posições invertidas. A convenção é homens do lado esquerdo, mulheres do lado direito. E no eixo Y, meu povo, aparece a divisão etária. Aqui ela começa, por exemplo, ó, com crianças, né? Sempre crianças na base, 0 a 4 anos, 5 a 9, sempre de 4 em 4 nesse caso. Isso pode variar, tá bom? Pode ter uma pirâmide que divida as faixas etárias de 5 em 5 anos, de 10 em 10. Nesse caso, ele adotou o intervalo de 4 anos. Tranquilo? Pois bem, se você observar com carinho, ou nem precisa de tanto carinho ou atenção assim, perceberá que essas duas pirâmides são bem diferentes, não é isso? E aí, qual que é a primeira dica que eu te dou? Se as duas pirâmides são bem diferentes, quer dizer então que as duas não têm formato de pirâmide. Por quê? Lembra qual que é o formato de uma pirâmide? Quando eu falo que um objeto tem formato de pirâmide, eu parto então do pressuposto que ele tem a base muito mais larga que o topo, correto? Numa pirâmide, parte-se do princípio que a base é a parte mais larga e aí ela vai afunilando à medida que nos aproximamos do topo. Nesses dois exemplos, qual das duas tem um formato mais próximo de pirâmide? A primeira, correto? A segunda já não tem um formato de pirâmide, apesar de ser também uma pirâmide etária. Onde eu quero chegar com essa explanação? Eu quero te dizer o seguinte: quanto mais uma pirâmide etária tiver um formato de pirâmide, como é o caso da primeira, significa então que ela representa um país ou um território com uma população pobre, subdesenvolvida. Por quê? Nesse caso, qual que é a parte mais larga? Não é a base? Olha aqui, ó, crianças, sobretudo as de 0 a 4 anos, bebês praticamente. O que isso quer dizer então? Se tem muitos bebês, quer dizer que a taxa de natalidade é elevada. E quem tem muitos filhos? As populações mais pobres. Já te falei sobre isso em aulas anteriores. A população mais pobre, por ter menos acesso à informação, por ter acesso a uma educação precária, ela acaba não conhecendo métodos de contracepção, planejamento familiar, então é natural que as pessoas mais pobres tenham mais filhos. Além disso, olha para o topo. O topo identifica quem? Os idosos. No caso da pirâmide 1, o topo é estreito. Se o topo é estreito, quer dizer que existem poucos idosos. Se há poucos idosos, quer dizer que a expectativa de vida é baixa, qualidade de vida ruim. Então as pessoas não vivem por muito tempo, elas morrem antes de completar aí 60, 70 anos, por exemplo. Então, quanto mais próximo do formato de uma pirâmide a pirâmide estiver, como é o caso dessa pirâmide 1, significa que ela indica ou representa países pobres, subdesenvolvidos. Já nesse segundo exemplo, olha como é diferente. A base, que identifica as crianças, está muito mais estreita, identificando, portanto, menores taxas de natalidade. E olha o topo. No topo tem muito mais idosos. Se há mais idosos, quer dizer que a expectativa de vida é elevada, é maior. Então, a pirâmide 2 certamente representa um país ou um território mais desenvolvido. Vamos mudar o slide aqui, olha o que acontece com os nomes lá no alto. Ó. Onde aparece pirâmide 1 e pirâmide 2, vai aparecer o seguinte: África e Europa, respectivamente. Então, essas duas pirâmides etárias representam os continentes africano e europeu no ano de 2006. Tranquilo? Essa primeira explicação, esse primeiro exemplo que eu te dei.
Bora, beleza. Então segue comigo aqui, ó. Olha esse outro caso. Aqui são 3 pirâmides etárias de um mesmo país, do Japão, logicamente que de épocas ou momentos históricos distintos. A primeira pirâmide, representando a população nipônica ou japonesa, é de 1950. Repare que essa pirâmide tem um formato de uma pirâmide. Afinal de contas, na década de 50 do século XX, o Japão não apresentava os índices de desenvolvimento econômico e social que conhecemos o Japão atualmente. Então repare, ó, base larga, elevada natalidade, topo estreito, baixa expectativa de vida. Já em 2004, olha o que aconteceu. A base começou a estreitar e o topo começou a ficar mais largo. Notou isso? Eu chamo a atenção para um outro detalhe. Se você olhar com atenção aqui no meio, ó, população aí que em 2004 tinha por volta de 40 a 50 anos, você notou que essa população ela é um pouco menor do que aquela população que nasceu um pouco antes ou um pouco depois dela, aqui a população de faixa etária próxima. Por que a pirâmide etária japonesa deu essa afunilada, essa estreitada mais ou menos no meio, aqui no corpo? Eu percebo isso, logicamente, olhando para a pirâmide de 2004. Se você pegar 2004 e voltar 40, 50 anos no tempo, a partir de 2004, que é a faixa etária, a idade dessa população aqui, ó, você vai chegar, pega lá, 2004 menos 40, 50 anos. Nós voltamos lá para as décadas de 50, 60, que é o pós-guerra. O pós-segunda guerra no Japão foi um período de reconstrução do país. O país havia sido arrasado, destruído na Segunda Guerra Mundial, derrotado. E aí esse período é de crise. É natural que todo o território, quando passa por graves crises, seja uma crise decorrente de uma guerra, decorrente de crises climáticas, naturais, ambientais, é natural que ele tenha um declínio da sua taxa de natalidade. Primeiro porque a população com menos acesso aos recursos, ela vai se reproduzir menos. Outro detalhe é que quando há uma crise instalada muito forte num território, a qualidade de vida diminui. Se a qualidade de vida diminui, muitas crianças morrem antes de se tornarem adultas. Isso se enquadra naquilo que chamamos de mortalidade infantil. Então, como nesse pós-segunda guerra, lá nos anos 50, 60, nasciam menos bebês no Japão por conta da crise do pós-guerra, nada mais plausível do que em 2004 a pirâmide etária apresentar esse déficit aqui no meio, tanto de homens quanto de mulheres. Joia? Tranquilo? Entendeu isso aí? Beleza. Agora olha essa projeção da população japonesa para 2050. Repare que aqui a pirâmide já está praticamente invertida. Viu que interessante? O topo da pirâmide está bem mais largo, não bem mais largo, mas está mais largo do que a base. Isso aqui é um problemão se de fato ocorrer no Japão. Por quê? Se o topo ficar mais largo que a base, significa que vai ter idoso demais, que é um problema que o Japão já vive hoje, idoso demais e jovem de menos. Idoso não trabalha. Por que não? Porque ele já trabalhou quando jovem. O idoso está aposentado, ele não trabalha, mas ele todo mês recebe. Qual que é o nome que damos para o dinheiro que o idoso recebe? A aposentadoria. Quem paga a aposentadoria para o idoso? Os jovens que trabalham. Então, se tem idoso demais e jovem de menos, vai haver um desequilíbrio etário que implica também desequilíbrio das finanças do país. Isso aqui gera uma sobrecarga no sistema previdenciário. É um problemaço do ponto de vista econômico. O Japão não tem exatamente uma pirâmide como essa, mas o Japão já sofre muito com excesso de idosos. Beleza? Aqui agora trouxe alguns exemplos de pirâmides etárias do Brasil. Essa, por exemplo, de 1980. Repare, formato de pirâmide. A base, aqui ó, a população de 0 a 4 anos, mais numerosa do que todas as demais faixas etárias. E aqui eu te chamo a atenção para outro detalhe. A idade máxima indicada na pirâmide é de 80 anos e mais. Memoriza 80. Por quê? Porque na próxima pirâmide etária, que é a de 2010, olha só a idade máxima que aqui passa a aparecer. 90 anos ou mais, enquanto na anterior era 80 ou mais. Nessa pirâmide que representa a população de 2010, já há uma nova faixa etária, indicando que há mais idosos. Outro detalhe, aqui a base, ó, 0 a 4 anos, não é mais a porção mais larga da pirâmide.
A parte mais larga está aqui, ó. População jovem, entre 15 e 29 anos, 30 aproximadamente. Ou seja, o que aconteceu com a população do Brasil dos anos 80, que é a pirâmide anterior, para essa de 2010? Houve uma redução da base, indicando redução das taxas de natalidade. Por outro lado, o topo está gradativamente ficando mais larga, que apareceu até a população com 90 anos ou mais, que não aparecia na pirâmide anterior. E aqui do lado, uma projeção para 2060. Olha a evolução ainda maior da pirâmide etária. A base ficou ainda mais estreita, diminuiu ainda mais as crianças e jovens. E olha o topo, muito mais idosos do que na de 2010. E aqui eu chamo a atenção para um outro detalhe. Não sei se você percebeu nas pirâmides anteriores, mas é muito comum que nas idades mais avançadas haja mais mulheres do que homens. Percebeu isso aí? Por que é natural, seja no Brasil ou em qualquer outro lugar do planeta, existir mais mulheres idosas do que homens? Porque as mulheres simplesmente vivem mais. E por que as mulheres vivem mais? É porque biologicamente elas foram programadas ou criadas para viverem mais? Negativo. Mulher vive mais porque ela tem um estilo de vida que dá a ela uma perspectiva de longevidade maior que a do homem. Essa manchete acaba ilustrando um pouco disso, ó. Expectativa de vida. Por que as mulheres vivem mais? É uma pergunta. Eu vou deixar o link desse texto na descrição do vídeo. Se liga aí. A expectativa de vida para homens em 2018 chegou a 72 anos e 5 meses. Já para as mulheres foi para 79 anos e 4 meses. Ou seja, galera, as mulheres no Brasil em 2018 viviam aí, ó, praticamente 7 anos a mais que os homens. É fácil de entender. Mulher é muito mais cuidadosa com a saúde. Mulher vai mais ao médico, qualquer probleminha de um modo geral, lógico, de um modo geral. As mulheres já dão um jeito de ver o que é. Além disso, os homens, nós homens, nos expomos muito mais aos riscos ou a riscos de perder a vida do que mulher. Basta pensar nas profissões, nos postos de trabalho que oferecem mais risco à vida humana. Pensa, por exemplo, ó, policiais, agentes de segurança, mestre de obra, caminhoneiro, operador de máquinas pesadas. A maioria desses postos de trabalho são ocupados por quem? Por homens. Então acaba que a população masculina, ela, de um modo geral, em média, ela acaba vivendo menos que as mulheres. Tranquilo? Pegou a manha disso aí? Essa é a ideia então, galera. E não se esqueça jamais que quando observar ou ao observar uma pirâmide etária, você precisa, lógico, saber a partir dela deduzir se aquele país é desenvolvido ou subdesenvolvido, como eu te mostrei no início dessa videoaula. Tranquilo? Foi? Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Assim que eu ver e puder, te responderei. Grande abraço, até a próxima. Valeu!